a presença de Deus, né? Diante da presença dele, todo joelho se dobra, né? A Bíblia mesmo declara, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Era Deus mostrando. Eles não estavam em comunhão comigo como deveria, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Olá, queridos! Mais um podcast começando. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, juntos de segunda a sexta, para estudarmos mais da Bíblia Sagrada, livro vivo, palavra que é eficaz e que nos transforma dia após dia. Isso é maravilhoso. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Já prepare a sua Bíblia Sagrada, porque hoje vamos estudar 1 Samuel. O capítulo de hoje é o 5, olha só. E o título é A Arca na Terra dos Filisteus causa-lhes aflições. Esse é um capítulo bem curtinho, são só 12 versículos, mas te garanto que tem muito conhecimento, muitas aplicações para as nossas vidas no dia de hoje. Então fica ligadinho do início ao final, porque é bênção completa. Lembrando, sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, encerramos com chave de ouro. Então fica ligado, porque o Espírito Santo quer falar muito ao seu coração no dia de hoje. E aqui nos estúdios eu começo apresentando meu amigo pastor Flávio, veio lá de Belfor Roxo para poder abençoar as nossas vidas. Pastor Flávio, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Olá, irmã Júlia. Importante estar aqui, muito feliz mais uma vez pelo convite. Espero agregar no podcast. O Senhor sempre agrega e tenho certeza que hoje não será diferente. O Senhor vai ser usado por Deus, vai falar aqui a verdade da palavra, revelações divinas e será uma grande bênção em nome de Jesus. Quem também está conosco é o pastor Leandro Silva. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast bíblico. Olá, dona Júlia, olá, amigos do canal CJC. Estamos mais uma vez no podcast bíblico e espero poder mais uma vez também contribuir aí com esse estudo da palavra em nome de Jesus. Amém, pastor. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, não só para nós aqui, porque nós recebemos muito também, glória a Deus por isso, mas também vai te abençoar, tenho certeza. E eu vou pedir a bênção agora para o pastor Flávio, para convidar o Espírito Santo, ele é muito educado, né? Nós vamos convidar a presença dele e pedir para que ele nos use. Somos instrumentos nas mãos dele, que ele fale com você aí de casa, não importa de onde você está nos acompanhando, seja dentro do ônibus com fone de ouvido, seja lavando a louça dentro de casa, seja parando mesmo e anotando, não sei, mas ele vai falar o seu coração. Pode ser, pastor Flávio, você faz oração? Sim, com Então, certeza. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu peço que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Deus, esse podcast, meu Deus, que o Senhor use a nossa irmã Júlia como mediadora. Pai, aqui está também o meu amigo, pastor Leandro. Que o Senhor possa, meu Deus, usar os nossos lábios, que as pessoas, meu Pai, que participarem, meu Deus, que compartilharem, Senhor Jesus, esse podcast, que elas possam, meu Deus, ter um enriquecimento espiritual e que eles cresçam, Senhor Deus, na graça e no conhecimento. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Flávio. E agora a gente pode começar. Já abriu sua Bíblia, pegou o caderno. A gente vai aqui dar rapidamente um contexto para você, porque desde o capítulo 4 até o capítulo 7 conta-se uma mesma história, né? Então a gente precisa compreender o contexto para poder entender melhor este capítulo. Então nós vimos no capítulo anterior que Israel, numa batalha, sem a orientação de Deus, levaram a arca para a batalha, perderam ali aquela guerra e a arca foi levada para a terra dos filisteus, e é isso que nós vamos encontrar no capítulo 5. Né? A gente vê que a arca, nós vimos isso desde lá do Êxodo, é o símbolo da presença de Deus. E agora os filisteus tomaram essa arca como um objeto de poder, e a gente vai ver no capítulo 5 aonde que ela foi colocada. Então o versículo 1 vai dizer assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Pastor Leandro, aqui a gente chama de atenção de que os filisteus colocaram a arca de Deus, um objeto santo, né? Mas para eles não tinha toda essa reverência. E colocaram no templo de Dagom. O que isso significa? Para eles era mais um deus, ou de repente era uma justificativa, um meio de se humilhar
aquele povo? O que o Senhor nos diz? Bom, dona Júlia, eu acredito que aqui nesse momento, né, eles acreditavam realmente que tinham vencido a Israel e que iriam submeter o Deus de Israel a uma humilhação, né? Porque, como a gente comentava aqui em off, os filisteus, durante todo o tempo, eles foram uma pedra, né, vamos dizer assim, no sapato ali de Israel. Então, existia o único rei, né, aqui fugindo só um pouquinho do assunto, mas o único rei que teve a capacidade de acabar realmente com aquela humilhação foi Davi. Mas aqui nós vemos que a intenção dos filisteus era de humilhar mesmo. Eles não acreditavam que o que estava por vir. Eles não acreditavam que Deus realmente poderia, né, se manifestar ali. Agora, lembrando, a senhora comentou a respeito do capítulo anterior, e é interessante. Por quê? Porque a glória de Deus representa, a arca representa a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. E quando no capítulo anterior, fala-se até mesmo disso, que um dos filhos o neto, né, do Eli, quando ele nasce, se chama Icabô, que representa o quê? A glória de Deus se foi. Sim. Entendeu? Então, naquele momento, né, o pastor comentava algo interessante, mas aqui vai ser falado mais à frente, mas os filisteus acreditavam, sim, que tinham vencido a Israel e queriam humilhar ali ao Deus de Israel, e a Israel colocando ali no tempo de Dagon, a arca. Até porque, pastor, a fama não só do povo de Israel, mas do Deus que estava com eles, o Deus de Israel, era muito conhecida. Os povos ao redor sabiam. Então, para eles, nós vencemos o povo de Deus, Exatamente. o povo de Israel. Então, para eles era uma glória, mas mal sabiam que estava por vir. Aí a gente já começa no versículo 3 e vai dizer assim: levantando-se, porém, de madrugada, os dias Dode, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o seu rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, ou seja, 2 dias se passaram, eis que Dagon jazia não só caído com o rosto em terra, mas diante da arca do Senhor, e estava com a cabeça e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisaram o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Aqui a gente vê, e isso me chama muito a atenção, eu acho muito interessante esse texto, porque, pastor Flávio, a gente vê que na presença de Deus, todos os ídolos caem. Não tem como resistir à glória do Senhor. Então, muitas vezes, o nosso coração, que se não preenchido em primeiro lugar com a presença de Deus, ele vai uma fábrica de ídolos, vai formar ídolos não só de coisas ruins, mas coisas que são até boas, positivas, mas que se colocadas no primeiro lugar, que é do Senhor, se tornam ídolos também. Enfim, na presença de Deus, esses ídolos caem, eles morrem, mas nós temos ali uma decisão. Porque depois que acaba o culto, depois que a pessoa sai e vai viver a rotina dela, ela pode levantar aquele ídolo novamente, assim como nós vemos aqui. O ídolo Dagon em um dia apareceu caído, colocaram de volta. No outro dia, caído, mas com a cabeça e as mãos também cortadas. Ou seja, tome cuidado para não reerguer aqueles ídolos que Deus já condenou. Não queira levantar de novo aquilo que Deus já disse que é para permanecer caído, porque está tomando a glória dele. Então, pastor Flávio, temos que ter aqui tomar uma decisão muito séria, não reerguer ídolos que Deus já condenou. Sim, trazendo aqui também, né, dando continuidade que a senhora está falando, era Deus mostrando. Vocês tiveram uma vitória parcial sobre 30 mil homens, vocês tiveram uma vitória parcial sobre Ofni e Finéias, mas vocês não me venceram. Sim. A presença de Deus, né, diante da presença dele, todo joelho se dobra. Né? A Bíblia mesmo declara, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Era Deus mostrando. Eles não estavam em comunhão comigo como deveria, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Sim, entendeu? Exatamente. Então, Deus deixou o recado dele, né? E foi se agravando no decorrer. Mais à frente, nós vamos ver aí o agravo do poder de Deus, mas ele já sinalizou. Eu não perdi a guerra,
Eles perderam a batalha parcialmente. Então, Deus ele sinaliza para todos nós. Ele quer que o cristão tenha uma comunhão com ele. Então, se algum ídolo se levanta, é porque estamos dando lugar àquele ídolo para ele se levantar na nossa vida. Então, ele se levanta, a palavra vem e derruba, é um confronto. Né? A pessoa está ouvindo ali acerca de pecado, está ouvindo, às vezes, uma orientação pelo Espírito Santo, ela fica até chateada. Ainda não tem aquela força para verdadeiramente derrubar aquele ídolo, né? Porque ouvir a mensagem não é só ouvir, mas é guardar e reter, praticar para verdadeiramente fazer como Deus fez com Dagon, jogar ele de cara no chão. Sim, e até pesquisando, né, a cabeça simboliza a autoridade. Se a gente for parar para pensar, as mãos cortadas, as mãos simbolizam ação, poder. Ou seja, Deus está declarando, sem dizer uma palavra, né, mas está declarando que Dagon não tem autoridade e não tem poder algum, que ele está acima de tudo. Não é, pastor? Insuficiência, exatamente. Ele não tem essa capacidade, né? E o interessante, né, dona Júlia, que estava cortado. Sim. Uma espada. Aqui a gente não tem uma ideia, né, do tamanho dessa estátua, né, de Dagon, mas estava cortada a cabeça e as mãos cortadas como uma espada gigante que passou ali e cortou. Verdade, né? é tremendo, né, pastor? Exatamente. Que experiência! Então a gente vê isso, uma missão que nós temos, tá? De não reerguer ídolos. Se o seu coração primeiramente fabricou certos ídolos, você não estava em comunhão plena com o Senhor e foi trocando a ordem de prioridade, enfim, e gerou certos ídolos, eu creio nisso. A palavra diz isso, que na presença de Deus os ídolos caem, mas que você vigie para não tornar a erguer novamente, porque aí você já vai estar trilhando um caminho bem perigoso, né? Aí a gente vê no versículo 6 ao 9... Cadê? Vou ler com vocês aqui. Diz assim: porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus, Deus com D minúsculo. E versículo 9, e sucedeu que desde rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, que mandaram para uma outra cidade, né? Com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham tumores nas partes secretas, é o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Ou seja, pastor Leandro, aquela cidade... Todos, do maior ao menor, foram feridos com tumores. Era Deus revelando a sua glória e aplicando juízo. Por quê? A gente até conversava aqui mais cedo, né? Aonde há a presença de Deus ela é santa. Então ela não vai coexistir, coabitar com o pecado. E aquele povo não tinha aliança, aquele povo não tinha conserto com Deus. O que regia a vida deles não era as escrituras, não era ali, no caso, os estatutos que Deus havia dado para o seu povo, enfim. Ou seja, ali a presença se manifestou com um juízo para eles. Por ora, quando nós vemos aonde a arca de Deus está, num povo onde tem aliança, um povo que tem conserto e compromisso com Deus e com a sua palavra, a arca representa essa bênção. Por quê? A mesma santidade que mostra o juízo é a santidade que vai ali mostrar a misericórdia também para com este povo que tem aliança. Mas para eles não, se mostrou como um juízo, porque revelou o pecado deles, porque a presença de Deus não coabita com o pecado, pastor Leandro. Exatamente, dona Júlia. Ele não divide a sua glória com ninguém. Né? A Bíblia diz isso em Isaías. Né? Ele não divide a sua glória com ninguém. Infelizmente, né, as pessoas elas não observam. São sinais, né? Deus ele mostra ali a oportunidade, né? As oportunidades que ele dá para que a pessoa ela se arrependa. Né? Tanto é que as escrituras vão dizer, né, que Deus ele não quer que ninguém se perca, mas que se arrependam. Eu acredito que até mesmo para esse povo, para os filisteus, Deus queria
mostrar para eles que eles também tinham a oportunidade, assim como aconteceu no Egito, que até mesmo dentro naquela saída, né, saíram egípcios no meio e outros povos também. Deus teve misericórdia e os aceitou, assim como aceitaria também, eu acredito, que filisteus que entendessem o que estava acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem compreender isso e acabam ainda insistindo com o pecado, acabam insistindo com o erro e as coisas tendem a agravar-se cada vez mais, até mesmo como um juízo, mostrando, né? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é amor para aqueles que entendem, né, que o juízo é sobre o pecado, não sobre o pecador. Exato, pastor, muito bem colocado. E eu achei muito interessante que o pastor Flávio trouxe aqui pra gente em off, né? Mas vai falar agora pra gente que vai ser para agregar conhecimento sobre a arca se defender. Explica melhor pra gente, pastor. Eu gostei demais dessa revelação. Sim, eu comentava, né, antes a questão que eles tiveram, né, uma vitória parcial. E Deus, né, ele estava mostrando para os filisteus que ele não havia perdido a batalha, mas sim as pessoas que estavam longe dele, né? No Salmo de número 89, versículo 18, a palavra de Deus declara: porque o Senhor é a nossa defesa. Então, Ofni e Finéia, os 30.000 homens que morreram lá pastoreando naquela batalha, eles não tiveram o Senhor como defesa. Então, uma derrota não foi da parte de Deus. Então, nós vamos ver aqui, né, um combo, né, de vexame, né? O povo começa a sofrer, mas o Senhor também queria provocar neles, como o Senhor ressaltou aqui, um arrependimento, né? E hoje estamos numa nova aliança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, quando Deus, né, de uma certa forma, ele até permite algumas situações para provocar arrependimento. Sim. Então, você vê que começou, né, o sinal, derrubou. Depois vai e corta a cabeça. Aí no outro dia, né? Você tá vendo? Que ele nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então vamos ver, né? Uma nuance de, tipo assim, de envergonhando constantemente. Constantemente mostrando, se arrepende, se arrepende. Mas o povo aqui não entendeu. Mas nós hoje podemos entender e praticar aquilo que é correto diante de Deus. Exatamente. Amém? Porque a gente vê o povo falando aqui, acho que é no versículo 7, vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. A gente vê que eles estavam querendo distância, não, tá fazendo mal, não entenderam o que estava acontecendo ali de fato, a glória de Deus sendo manifesta. E ali não gerou, eles reconheceram que era da parte de Deus, que era algo espiritual mesmo que estava acontecendo, mas a reação foi um medo, não houve ali um temor, né? Porque o temor a Deus é o começo da sabedoria, seria o começo do processo do arrependimento, da mudança de comportamento. Mas o que foi gerado ali foi um medo. E, pastor Leandro, existe uma grande diferença entre o medo de Deus e o temor a Deus. E, de repente, o que Deus queria gerar era esse arrependimento. Queria que esse povo reconhecesse, mas não no sentido de gerar confusão, medo, pavor, mas que eles voltassem, né, pastor? Exatamente, dona Júlia. É até interessante o que a senhora comentou, porque eu tenho falado isso até mesmo na igreja, que existem pessoas que talvez tenham uma fé, né? Não é o caso aqui dos filisteus, mas é uma coisa a ser observada, que existem pessoas que têm fé, né, para terem os seus problemas resolvidos, mas não têm fé para permanecer em Cristo, para ser salvo. Infelizmente, tem muita gente vivendo dessa forma. Aqui os filisteus não se arrependeram, mas tem pessoas, né, que Deus tem tratado, que Deus tem feito, né, tem mostrado para ela, né, que Ele é um Deus que salva, que Ele é um Deus que pode dar a vida eterna, mas mesmo assim a pessoa rejeita, né? A pessoa ela acredita que ela pode resolver o seu problema. Aqui os filisteus, como a senhora falou, eles queriam
resolver o problema, né? se livrar, mas não queriam aceitar o Deus, né, de Israel. Aqui é uma outra coisa, mas é bom ressaltar isso também. Tem gente que tem fé para ter os seus problemas resolvidos, mas não tem fé para permanecer em Cristo em santidade para ser salvo. Sim, e também, pastor, tem pessoas que estão andando na presença de Deus, às vezes por medo de ir para o inferno, e de repente começou assim, mas não precisa, não é para ser esse o motivo, né? Você pode de repente sentir, poxa, mas eu não quero isso. Amém, mas Deus está te chamando para um caminho de comunhão, para você não andar na presença dele por conta de medo, mas temê-lo, respeitá-lo e ter comunhão. É isso que Deus quer. Deus não quer gerar medo, entende? E aqui esse povo não compreendeu totalmente, e nós vemos no versículo 11 e o 12, que já encerram esse capítulo, vai dizer assim: e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam ou seja, houve muitas mortes também. E os homens que não morriam eram tão feridos com os tumores que o clamor da cidade subia ao céu. E até um spoiler aqui que a gente vai comentar no capítulo seguinte, eles colocam dentro da arca até uma oferta pela culpa de toda aquela aflição, tudo aquilo que eles causaram para o povo de Israel, mas também para que eles alcançassem ali, não o perdão em si, mas que aquela situação se encerrasse. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no capítulo seguinte, mas nesses 2 últimos versículos a gente vê a testificação de que de fato era medo e que eles queriam se livrar, ou seja, reconhecem que é a presença de Deus que está agindo, mas eles querem só que vá embora, que aquela situação acabe, ou seja, preferem ficar sem Deus, né? Preferem ficar do que abandonar os seus ídolos. Pastor Flávio, quantas pessoas estão assim, preferem continuar na mesma situação, se livrar até de algum problema que está acontecendo, mas não se arrependem, não se voltam para Deus, preferem permanecer com os seus ídolos, preferem continuar no mesmo caminho, e a vida não muda. É verdade, né? Eu trago até com um exemplo daquela passagem quando o Senhor Jesus ele disse que o povo seguia ele pela comida que perecia e não pela comida que permanecia para a vida eterna. E ele ressalta, né, que ele é o pão vivo que desce do céu. Sim. O que eu quero trazer aqui? É errado ir até o Senhor porque temos uma necessidade? Não. Mas temos que lutar para permanecer diante dele. Exato. Então, quando eu vejo esse cenário aqui, eu vejo que eles queriam o Senhor como algo, queria se livrar da arca do Senhor como algo assim, eu quero algo instantâneo, eu quero tirar isso daqui que isso está me fazendo mal. E nós, como cristão, não podemos buscar o Senhor só como um analgésico. Sim. Tá doendo, eu vou até Ele. Tô sofrendo, eu vou até Ele. Aliviou, eu me afasto. Então, eu tenho que entender que Deus tem que ser algo essencial, como a água. Esse copo com água que está aqui, ó. Água é essencial, água é vida, né? O corpo Sim. humano, me corrija se eu falar errado, 80% mais ou menos nosso corpo, né? Água. Então, nós precisamos de Deus. Ele não é opcional, ele é essencial. Porque existe uma diferença, não sei se a gente já comentou isso em outros momentos aqui, mas existe uma diferença de reino dos céus e reino de Deus. O reino dos céus é o reino da bênção, o reino do favor de Deus, da misericórdia. Por exemplo, o pastor falou aqui de pessoas que vão a Deus por conta de uma necessidade, e Deus atende, Deus responde. Essa pessoa alcançou o reino dos céus, mas o reino de Deus, aí já é para quem permanece, já é para aqueles que se arrependem, que têm uma mudança de comportamento, aqueles que são salvos. Então, a gente precisa viver aqui nessa terra alcançando o reino dos céus, mas também o reino de Deus, compreende? Porque só um ou outro também não é o ideal. Pensa, a pessoa que alcançou a salvação, mas vive aqui nessa terra sem desfrutar a vida em abundância, entende? Ou seja, é uma combinação. Da mesma forma que você não vive aqui nessa terra buscando só o reino dos céus, as bênçãos, que você queira o abençoador, que você queira caminhar com aquele que não quer só te entregar a promessa, mas quer caminhar com você até essa promessa. Lembra que a gente viu em Êxodo?
Então, gente, é sobre isso. Então, que você possa refletir. Será que eu tô pedindo para Deus tirar a mão, tirar o juízo? Ou será que sou eu que não tô querendo tirar os ídolos do meu coração? Que você possa terminar esse programa refletindo sobre isso. Um grande resumo para a gente poder encerrar, nós vimos, Deus não negocia com os ídolos, nós vimos que a sua presença, ela não só expõe, derruba, mas julga tudo aquilo que tentamos esconder, os pecados, os erros, que medo e o arrependimento não são a mesma coisa, medo e temor. E que não basta só você reconhecer que é Deus, mas que nada adianta se você não se render a Ele, não tiver uma mudança no seu coração. E para a gente poder encerrar com chave de ouro, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo ele nos diz assim: os filisteus levaram a arca do concerto a Asdod e a puseram no templo de Dagon, mas nos 2 dias seguintes se depararam com o seu Deus caído ao chão. Além disso, os habitantes daquele lugar, do menor ao maior, foram feridos com tumores. Assim, a arca foi enviada a Gate e Ecrom, mas o Senhor também pesou a mão contra essas cidades. Após 7 meses de permanência da arca entre os filisteus, estes propuseram que ela fosse devolvida a Israel. E ela chegou a Bet-Semes, território de Judá. Também nessa cidade houve juízo de Deus contra os que olharam para dentro da arca, o que o Senhor reprovava. Isso nos mostra que não se deve brincar com os assuntos espirituais e que os mandamentos divinos são dados a nós a fim de que nós os sigamos para o nosso próprio bem. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Você já pôde ver também um pouquinho mais sobre o capítulo 6, que está imperdível, tá no próximo podcast. Você precisa estar conosco, porque vai te abençoar muito. E aproveito também para agradecer ao pastor Leandro, que esteve conosco, participou bastante. Pastor, gostei demais, que o senhor volte sempre. E pastor, passa pra gente o endereço do senhor, os horários de domingo e mídias sociais. Fique à vontade. Obrigado, dona Júlia. Obrigado, amigos do canal CJC. Primeiro, falar das redes sociais. @pr.leandro2704, @IIGD Rio Comprido e o nosso endereço ali no Rio Comprido é Rua Campos da Paz, número 204, bem no centro do Rio Comprido. E os horários do domingo, 8 da manhã, às 17 horas e também às 19 horas. Nós estamos ali buscando essa presença santa e maravilhosa do nosso Deus. Muito obrigado. Amém, pastor. Eu que agradeço e também agradeço demais a presença do pastor Flávio, que já esteve conosco e estará em demais programas. Portas abertas sempre, viu, pastor? Agradeço demais e passa pra gente o endereço de onde o senhor está e também os horários para este domingo em mídias sociais, se o senhor quiser. Fique à vontade. Eu que agradeço. Muito obrigado, dona Júlia, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Belfor Roxo, Estrada Nível da Mota, esquina com o Largo da Família, Parque São José. Domingo, 8, 18 horas. Amém? Adoração, busca do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, uma bênção. Amém. Esteja presente, você vai ser muito bem recebido, tá bom? E aproveito também para poder passar o meu endereço, se você é da região de Laranjeiras, Rua das Laranjeiras, número 54, e neste domingo, em 4 horários, às 7, 9 e meia, às 15 também, às 18, tá bom? Fica aqui o meu convite para você e toda a sua família. Eu vou ficando por aqui, já passo o dever de casa, faça aquela leitura prévia de 1 Samuel capítulo 6 e volte para o próximo podcast, para a gente continuar esse estudo que está maravilhoso, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, um grande abraço, que Deus te abençoe e até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!